Cuidado com a lepra, pois ela pode te matar. Fique aqui comigo que eu quero meditar sobre isso com você. Hoje, 4 de fevereiro, estou aqui para mais uma leitura devocional. E a nossa leitura de hoje está do capítulo 13 ao capítulo de número 16 do livro de Levítico. Hoje, na minha reflexão, eu quero falar sobre a semelhança entre a lepra e o pecado. E para isso eu vou usar os versos de 1 a 3 do capítulo de número 13, que vai nos falar sobre a orientação divina de como os sacerdotes deveriam proceder com as pessoas que contraíam a doença lepra. Nós sabemos que hoje a lepra se trata de uma doença curável, tem tratamento, hoje ela é conhecida como hanseníase, mas naquele tempo era uma doença contagiosa, infecciosa, uma doença que poderia levar à morte e algumas características dessa doença nós podemos aplicar também à questão do pecado. E eu quero destacar aqui algumas dessas características, pois nós hoje já entendemos que a lepra ela é um símbolo do pecado. Então vamos lá, primeira característica. A lepra, ela separa, ela causava separação. O sacerdote, ao detectar a lepra na vida de uma pessoa, ele separava ela da sociedade, do seu convívio social, levava ela para um local chamado leprosário. Da mesma forma que o pecado também nos separa das pessoas que nós amamos, mas a pior separação que o pecado pode fazer é nos separar de Deus, pois o texto nos diz, em Isaías capítulo 59, verso de número 1, diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Segunda característica, a lepra, ela torna a pele insensível, ou seja, uma pessoa que está com lepra, ela não sente a sua pele, o local onde está contaminado, ela não sente o toque, ela não sente o calor, ela não sente o frio, Então a pessoa se torna insensível aos ambientes externos. Assim como o pecado também nos torna insensível. Uma pessoa que está dominado pelo pecado, ele se torna insensível e não percebe a realidade, a gravidade do pecado. Ele não sente a dor do pecado, ele não sente as consequências do pecado, pelo menos no seu primeiro momento. Então, a lepra, como o pecado, torna a pessoa insensível. Terceiro ponto é que a lepra, ela deforma. Ou seja, uma pessoa que está com lepra no braço, no rosto, no nariz, a sua aparência fica deformada. Assim como o pecado também, ele deforma o ser humano. Uma pessoa que está em pecado, vivendo no domínio do pecado, é uma pessoa deformada, não se vê nele a imagem e semelhança de Deus. Ao contrário daqueles que tiveram seus pecados perdoados, que hoje têm o brilho do Espírito Santo na sua face. A quarta característica, a lepra, ela era contagiosa, ela contaminava as pessoas que estavam à sua volta, assim como também o pecado, ele contamina. Desde que o pecado entrou na história do ser humano, o pecado vem crescendo, vem se alastrando, alcançando proporções alarmantes. E o pecado tem alcançado tantas pessoas porque ele tem esse poder de contaminar. A Bíblia nos diz que os homens maus enganadores, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E por fim, a lepra podia levar à morte, assim como o pecado, ele leva à morte. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos livre dessa doença terrível chamada pecado. Que o Senhor nos guarde e nos ajude a viver uma vida de santificação.